Olá, estamos aqui de volta depois de um feriado. Espero que vocês tenham descansado muito, que esse resto de semana nossa seja bem abençoado, de muita produtividade, de muito aprendizado aqui nas nossas aulas, tá? Bem, eu passei para vocês na última aula um trabalho de matemática. Quem me procurou no particular, ou mesmo no grupo, ou mesmo nas nossas lives, eu esclareci as dúvidas. Mas se ainda vocês não conseguiram concluir, ainda tem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que eu vou estar esclarecendo, que eu vou estar ajudando, mesmo que à distância. É um pouco mais complicado assim, mas a gente consegue. Teve muitos alunos que conseguiram, tá? Esse trabalho, o intuito dele, além de ser um trabalho avaliativo também, é claro, ele serve também para a gente reforçar os conteúdos que nós estudamos, né? Porque nele eu pedi para que vocês fizessem, desenhassem ou colassem, pesquisassem os conceitos, observassem as diferenças, as características, né? Das formas geométricas que nós já estudamos. Então, ele é um exercício contínuo, né, um exercício de continuação mesmo daquilo que a gente já estava vendo, tá? Mas aí, como finalizou o livro, vamos dar mais uma reforçada sobre isso. Tem uma atividade, eu queria que vocês rolassem lá no fim do cronograma, que tem atividade que é do dia de hoje, 22 de abril, atividade de matemática, sobre prismas e pirâmides. Nós vimos sobre prismas e pirâmides, fizemos atividades no livro sobre esse tema, mas é sempre bom a gente relembrar e reforçar bem o conteúdo, tá bom? Então, tem essa atividade para vocês fazerem, eu vou explicar a atividade, né? Explicar a atividade questão por questão, para que vocês não tenham dúvidas. É como eu falo, a dúvida não pode ter. Às vezes, gente, nós não estamos nos vendo todos os dias, mas está tendo atividades todos os dias, então automaticamente pode ser que tenha dúvidas. Caso as tenha, chama a professora no WhatsApp ou participa das lives, a gente sempre está avisando lá no grupo, né, os horários das lives para vocês. Então, sempre perguntem, tá? Às vezes não tá entendendo, pode tirar foto da questão que não tá entendendo e me mandar, porque às vezes, como eu gravo muitas aulas, gravo também as do quarto ano, são muitos planejamentos, às vezes na hora que vocês me perguntam eu não vou conseguir lembrar. Então, às vezes, para facilitar para mim, para adiantar para vocês, para ser uma coisa mais rápida para vocês, que quiser mandar a foto da dúvida que vocês estão tendo também. Ou se quiser esperar, porque eu vou pesquisar, eu vou olhar qual foi a aula, qual foi o dia da aula, qual foi o conteúdo que vocês estão perguntando, para poder resolver qualquer dúvida que vocês tenham, tá? O trabalho, tem gente muito preocupada com o trabalho. Obviamente que tem que ser uma coisa organizada, tem que ter... Olha, quem fez na folha, tudo bem. Quem fez no caderno, que já pegou o caderno na escola, tudo bem também, tá bom? Não tem problemas nenhum. O importante, gente, é fazer, tá? Eu quero que vocês levem essas aulas a sério, que vocês façam todas as atividades, não deixe acumular, porque se acumular vai ficar complicado até para vocês com relação a entender, né, o conteúdo que está sendo ministrado. Então, se fez no livro, se fez na folha, se fez no caderno, o importante é fazer, tá? Se for fazer, você mesmo for desenhar as formas geométricas, usem sempre a régua para ficar uma coisa organizada, retinha, tá bom? Se atentem a isso. Pesquisem em várias fontes, que aí vocês vão ver várias formas diferentes, várias linguagens diferentes. Isso enriquece, além de, obviamente, enriquecer o trabalho de vocês, também vai enriquecer o conhecimento de vocês, não é? Aprender é sempre muito bom e sempre muito importante. Então, vamos na atividade de hoje, tá? Prismas e pirâmides. Rola lá para baixo, lá no cronograma que vocês vão ver. Vamos relembrar as definições abaixo e responder as atividades. Então, nós vamos relembrar, porque nós já vimos, teve a primeira semana de slides, tem isso aqui nos slides, tem no livro de vocês, tá ok? As pirâmides são poliedros que possuem uma única base e cujas faces laterais são formadas por triângulos. Então, o básico, a definição primordial de pirâmide é essa. A pirâmide ela vai ter apenas uma base, tá? E as laterais dela como são? Triângulos, tá? A base dela pode mudar, ela pode ter uma base triangular, que tem 3 lados, ela pode ter uma base quadrangular, que tem 4 lados, tá? Mas as laterais serão sempre
triângulos e a base será sempre uma só. Então, aí vocês veem alguns tipos de pirâmides aí, tá? Prismas. Agora vamos ver o que são prismas. Nós vimos a definição de pirâmides, agora prismas. Prismas são poliedros que possuem duas faces. Por que prismas são poliedros? Porque poliedros nós vimos que tem todas as faces planas, não é? Prismas são poliedros que possuem duas bases. Então, ele tem uma base, outra base, tá? Que são polígonos iguais. Então, as bases do prisma, elas serão sempre iguais. Redonda embaixo, redonda em cima. Quadrada embaixo, quadrada em cima. Sempre duas bases iguais. Essas bases são ligadas por paralelogramos que são chamados faces laterais. Então, essas bases são ligadas, né, por paralelogramos, que são as faces laterais, que são os lados. Liga uma base à outra. Agora veremos aí os tipos de pirâmide. Nós temos pirâmide triangular, que a base é um triângulo que possui 3 lados. Pirâmide quadrilátera, base quadrado, número de lados 4. Pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono e os lados são 5. Pirâmide hexagonal, polígono, que a base é hexágono e tem 6 lados. E octogonal, que a base é um octógono porque tem 8 lados. E aí vocês podem, aí em cima, vocês podem observar que tá aí em 3D para vocês entenderem direitinho, tá? Tem aí os desenhos de todas essas pirâmides que eu li. Tipos de prismas. Tem o prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, que é praticamente da mesma forma das pirâmides, embora ele tenha duas bases, né? Triangular, 3 lados, quadrangular, 4 lados, pentagonal, 5 lados e hexagonal, 6 lados. São as características de prisma, características de pirâmides. Agora, para exercitar o que nós acabamos de ver, vamos fazer os exercícios, tá? Com base nas orientações da videoaula e das definições acima, responda. Número 1. O que são prismas? Tem lá, você pode responder com as suas palavras, diante do seu entendimento, e pode também pesquisar nesse mesmo texto que está aí acima da atividade, tá? O que são pirâmides? 3. Cite os tipos de prismas e suas características. 4. Cite os tipos de pirâmides e suas características. 5. Desenhe ao menos 3 tipos de pirâmides. 6. Desenhe ao menos 3 tipos de prismas. Essa é a atividade. Você vai fazer isso de acordo com isso, com essa explicação que nós tivemos, de acordo com as atividades que nós já realizamos, de acordo com pesquisa que você pode fazer no livro. Saiba que você tem um leque de informações na sua mão, à sua disposição, para você realizar essas atividades. No momento que vocês forem fazendo as atividades, surgiu alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode voltar o vídeo, tá bom? Lembrando sempre, quando for desenhar os prismas, quando for desenhar as pirâmides, use a régua sempre, tá bom? Porque se você não usa a régua, vai ficar confuso. Porque nós vimos lá que o não poliedro, ele tem partes que são curvas, né? E se eu pegar a sua atividade e entender que você desenhou um não poliedro, sua atividade vai estar errada. Então, se é prisma, se é pirâmide, você vai ter que contar com o auxílio da régua, tá ok? Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, eu tô lá no WhatsApp, eu estou nas lives, tá bom? Pode me chamar. Essa atividade é a atividade que nós já realizamos, voltando a falar, a frisar, é um reforço sobre o conteúdo estudado, para a gente poder passar para um novo conteúdo com vocês sem dúvidas, craques, tá bom? Então, fico por aqui. Tchau para vocês, até amanhã com um novo conteúdo. Amanhã eu volto com a correção dessa atividade, lançando mais um conteúdo para vocês, como sempre, tá bom?
Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.